A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Vamos juntos ler e meditar nas palavras de Deus. Fortalecer o nosso espírito. Então, que o Espírito Santo ele possa tomar o controle dessa ministração e trazer as palavras de nosso Deus e Pai. Porque nós queremos aquilo pela qual temos aguardado diariamente, a vida eterna. Não venhamos esquecer, não venhamos por amar esta vida aqui no mundo, perder a vida eterna. Essa é a distração que hoje a pressão do mundo quer trazer para a minha vida e a sua. Hoje no Restauração da Alma nós temos falado, sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, sobre propósitos, sobre sonhos, projetos, sobre a pressão e nada mais. E hoje, novamente, nós viemos falar sobre propósito, sobre a pressão que rouba a visão, sobre a visão que vai estar na nossa consciência, vai estar ativo no nosso cenário. Mas também nós vamos ver um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Também veremos a nossa incapacidade humana. No quesito de há situações que eu e você não podemos operar humanamente. Mas a palavra de Deus, enquanto nós parecemos vulneráveis, frágeis e incapacitados de mudar o cenário, de o cenário ser mudado, porque quem não conhece a palavra de Deus que está sobre a nossa vida, quem não conhece a palavra de Deus que está sobre a igreja, me fala agora o Espírito Santo, quem não conhece a palavra de Deus não vai entender os mistérios de Deus, mas eu e você, sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, ouvindo de Jesus as suas palavras, que nos fala dos acontecimentos de hoje e do futuro e que temos visto que está sendo manifestado no físico e que vem querer roubar a nossa fé. E uma das coisas, eu vou entrar na palavra, mas para que eu não esqueça, que o Espírito Santo ministrava o meu coração e me dava discernimento para a minha própria vida, para o entendimento da minha mente, não é? Porque a pressão, e eu posso transbordar desse ensinamento para que você também tenha na sua vida. Eu fui muito pressionada, se você já ouve o Restauração da Alma, na minha adolescência. E ali eu fugi da pressão, fugi da situação que foi trazida, né? Mas quando os processos vieram e eu me tornei adulta, e comecei a ter um encontro com as palavras de Deus, a ter discernimento sobre as situações. Então agora a pressão, o Espírito Santo ele trouxe um discernimento para minha mente. Eu estou tentando me explicar. Porque na pressão, você que tem escolhido uma vida com Deus, uma vida que seus pais não te ensinaram, uma vida que seus familiares não viveram, mas que você quer viver, você tem essa convicção, você tem fé em Jesus, de que só existe uma vida se for com Ele, você tem convicção da vida eterna, você hoje tem uma estrutura sólida, forte em Cristo, tem uma identidade, uma estrutura psíquica, a sua alma está firmada em Jesus, você não vê uma vida sem Jesus, você não vê para onde eu irei, se só tu tens a palavra da vida eterna, para onde eu irei, longe da tua presença, onde que eu buscarei essa felicidade? Então você já tem essa consciência que não existe uma vida sem Jesus. Mas existe pessoas, que é isso que o Espírito Santo traz entendimento para mim, que professam a Jesus Cristo, que dizem que ama a Jesus Cristo, que dizem que ama a Deus, mas tem uma vida imoral. Segue uma outra doutrina, segue uma outra religião. A religião desses é uma religião carnal, que satisfaz o desejo da carne, que não produz mudança,
que vivem na prática do mal, sentam na mesa de zombadores e até usam uma parte da palavra. Não, é porque Jesus sentava com os bebarrões e com os pecadores e para justificarem as suas ações. E essa doutrina ela tem sido ensinada. Você vê essa parte da palavra, porque o diabo ele pega uma parte da palavra para te convencer numa falsa doutrina. Você que professa que ama a Deus, mas hoje essa estrutura mental mentirosa e enganosa de Satanás será destruída pelo poder que há na palavra de Deus, pela verdade que é Jesus Cristo. Então você vê que Jesus sentava assim, mas esses corações da qual estavam na mesa, da qual teria um encontro com a sua presença, com o seu poder, com o próprio Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, aquele que podia perdoar pecado e nos ensinou a perdoar os pecados das pessoas que cometem ofensas contra nós. Então aquele que perdoa pecados, aquele que pode mudar a tua estrutura física que está com enfermidade, aquele que pode expulsar demônios, aquele que pode mudar cenário, aquele que dá a vida eterna, é o único que dá a vida eterna, é o único que pode interceder a Deus por você, que pode advogar por você, que pode falar com o Pai por você. E somos ministrados pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus, que fala o que ouviu de Deus. Então, a palavra de Deus me ensinou que aqueles a qual Jesus sentou tinha propósito, a qual que Jesus falou tinha propósito. Não sentava nessas mesas para divertimento e para a satisfação da sua própria carne, mas toda a sua vida foi ministrada pelo propósito e pela vontade de Deus. Então, esse pensamento é destruído agora, se você tem na sua vida e você é responsável por, hoje é disponível, podemos ter acesso à Bíblia, há países que não podem, mas estão protegidos. Eu gosto da palavra de Deus, sabe por quê? Ela coloca a gente no nosso lugar. Deus diz para Elias que era Deus que estava preservando a vida dos seus profetas. Então, eu e você podemos achar que nós mesmos estamos trazendo toda essa segurança e está dentro dessa estrutura na mente. Mas saiba que é Deus que tem nos protegido do maligno, do mal, do perverso, da malignidade. Sem a proteção de Deus, estamos perdidos. Então, o que o Espírito Santo me ministrava? A pressão. Porque talvez você esteja como Samuel. É o estado que estamos hoje. Existem pessoas que estão corrompidas. Estão na prática do mal. É a época de Samuel. Mas ele está a se desenvolver. Ele está a crescer. Mesmo no meio de pessoas que conhecem as palavras de Deus. Mas ainda assim decidem praticar o mal. E a pressão que você serve... E que devemos nos posicionar, porque assim me ensinou o Espírito Santo, falar justamente dessa pressão, é que essas pessoas querem que eu e você acreditem que é nós que estamos errados, que é nós que temos que sair, porque nós queremos uma vida que agrada a Deus. Nós queremos uma vida que Deus quer, desde o início. Então, toda essa pressão é para que eu e você acreditem que eu e você é o problema. Que eu e você é o problema. Porque essas pessoas pegam atalhos, não seguem um caminho. E eu me posicionei nos últimos dias sobre uma situação. Falei, mesmo colocando em risco algumas coisas, para uma pessoa, como me deu ordem o Espírito Santo. Porque eu também vejo na palavra que a gente deve falar quando Deus manda. Então eu confrontei, eu disse, você tem uma vida de atalhos para uma pessoa. Uma vida de atalhos. Aonde você dá o seu jeito, onde você faz da sua maneira. E eu estou seguindo um caminho. E eu quero esse caminho. Eu não abro mão desse caminho. Esse caminho, por mais que eu tenha que perder coisas, não vale a pena ficar fora desse caminho por causa das coisas. Porque esse caminho é o caminho da minha vida. Eu creio no que a vida de Jesus Cristo carrega.
Eu creio na vida eterna. Eu creio na presença de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio na intervenção de Deus. Eu creio que Deus existe. E eu creio que nenhum cenário é mais forte do que o meu Deus. Eu creio que nenhuma palavra contrária é mais forte do que as palavras que Deus colocou sobre a minha vida. Eu creio que nada e nem ninguém pode ficar de pé diante da vontade de Deus. Então eu irei fazer uma oração agora, que me pediu agora o Espírito Santo. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que aqueles que têm se colocado como resistência, com uma alta soberba e com uma alta altivez, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que assim como manifestou do seu poder, da sua soberania, e trouxe ali o entendimento para a mente daquele homem que tinha aquele cargo, Nabucodonosor, e ele reconheceu o Deus soberano, o Deus que dá, mas o Deus também que tira. Ele reconheceu o poder de Deus que humilha os exaltados. Então nós te clamamos para que se tu dê a conhecer a esses homens soberbos, orgulhosos e altivos, que tem construído uma alta imagem sobre si mesmo e que tem trazido opressões sobre a vida de pessoas e que tem cometido injustiça, porque estão tão endesados pelo seu próprio ego, estão tão endesados pela sua própria imagem, que tem esquecido da sua responsabilidade social, individual, coletiva. Pai, nós oramos em nome de Jesus, porque tu és aquele que tem o controle, mesmo que o físico queira deturpar a nossa visão e dizer que o mal é que tem o controle e dizer que o homem é que tem o controle, mas a tua palavra nos mostra que mesmo quando nós não podemos agir, que mesmo quando nós estamos vulneráveis, que mesmo como nós estamos em cativeiro, tu estás a agir, a tua palavra está a agir, porque a tua palavra está sobre o povo que tu escolheu, que tu resgatou e que tu mesmo tem preservado a vida, porque aqueles que estavam em cativeiro tinham sua vida preservada por causa da tua própria vontade, porque se não fosse a tua misericórdia, já teríamos sido destruídos, consumidos, porque quem somos nós diante da tua presença? As nossas obras não nos justificam, as nossas obras não nos justifica, mas é o teu filho, o sangue do teu filho, a tua própria vontade, a esta família que tu tens preparado para entregar a ele. Somos a sua noiva, somos a sua esposa. Aleluia, glória a Deus. E ninguém e nada pode ficar diante da tua palavra, daquilo que tu revelou, daquilo que tu mesmo quer, a santidade, a reconciliação, o relacionamento com nós, com seres humanos, essa adoção por meio do teu filho. Tudo é possível por causa da vida de um inocente, tudo é possível por causa das dores que um inocente suportou em nosso lugar. Então nós pedimos, nós clamamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua justiça e pelo Deus que faz intervenção, para que venhamos, Pai, a sair dos lugares em que tu não nos agrada, mas que homens querem nos manter presos e presas, sendo influenciado pelo reino das trevas. Porque o desejo dele é que nós não venhamos a te adorar. O desejo dele é que nós não venhamos a prestar um culto de verdade. O desejo dele é que a gente fique numa estrutura mental enganosa e mentirosa. Mas agora, no nome de Jesus, seja destruído. Que eles tenham encontro com a verdade. Que eles tenham encontro com a luz. E todo o espírito de morte que persegue a igreja, a luz, Jesus Cristo, se ponha em nossa frente e pare o perseguidor, aquele que tem perseguido a igreja, aquele que não tem entendimento na sua mente e que tem realizado um desejo das trevas, que é calar, que
que é querer que a verdade não seja propagada e tem matado os teus. Nós clamamos pela tua intervenção, porque tu usa sim, tu usa os homens como tu usou Ciro, tu usa sim aquele homem Nabucodonosor que tinha aquele cargo, aquela responsabilidade e todas aquelas conquistas por causa da tua permissão. Então, pois quem é o ser humano para ficar diante de um Deus todo-poderoso? Tu és aquele que humilha e tu és aquele que exalta. Mas ninguém pode ficar diante do teu plano e da tua vontade. Não deixa que a mensagem de engano, a mensagem de mentira, a religião mentirosa seja propagada, seja alcançada no coração dos mais fracos, daqueles que não têm entendimento. Pai, desperta-nos para estarmos nesse lugar, em buscar a verdade, em ler a verdade, que é a tua palavra, e em estarmos na tua presença. Nós clamamos em nome de Jesus, porque estamos sendo pressionados. Para quê? Para que a nossa vida, a vida que realmente é a vida que te agrada, a vida de separação, a vida de obediência, então tem sido distorcido, tem sido propagado uma religião carnal que não traz mudança, que não traz separação. Aleluia, glória a Deus. Mas, Pai, nós clamamos em nome de Jesus para que os profetas de Baal sejam envergonhados, para que os profetas de Baal sejam envergonhados, em nome de Jesus, que haja uma intervenção divina, socorre-nos em nome de Jesus, porque com alto preço o teu filho pagou, para que de verdade pudéssemos viver uma vida que te agrada. E o diabo tem propagado a mentira para manter as pessoas nos enganos, mas tu és aquele que traz libertação, tu és aquele que nos arranca dos ambientes que não promove uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Como assim Jesus nos falou que os verdadeiros adoradores que o Pai procura. E nós estamos aqui neste lugar. Eu clamo pelo Deus que fez tanta intervenção da minha vida, me tirando das mentiras, me tirando do engano e me ensinando a verdadeira religião, a verdadeira adoração, o verdadeiro lugar que atrai o seu coração. Pai, eu clamo em nome de Jesus, não pelas minhas obras, mas pelo teu Filho, que pagou um alto preço para nos libertar desta vida de condenação, desta vida de perecer, desta vida. Pai, eu oro em nome de Jesus, que eles possam ter um encontro com a verdade, como eu tenho tido um encontro com a verdade, e que possamos perseverar na verdade, e que não venhamos a perder a fé em Jesus Cristo, porque Ele é real, Ele é mais real do que o físico, a Tua palavra é mais real do que o físico está nos mostrando, e nós queremos perseverar, confiando na Tua palavra, mesmo em cenários em que nós não podemos fazer intervenções humanas, mas nós clamamos pela intervenção espiritual, assim como os teus anjos guerreou e a mensagem chegou até Daniel, assim como os teus anjos guerreou e pôde passar aquela blindagem, aquele bloqueio. Pai, agora nós clamamos pela tua intervenção, o Deus que diz: eu ouvi e vi e desci. É a tua presença, é a tua soberania se mostrando e se revelando no território humano e trazendo a tua vontade e a tua palavra, porque a tua palavra se manifestou no Egito, a palavra que tu falaste a Abraão, que eles seriam escravos, mas também a tua palavra agiu e os libertou do Egito e castigou aqueles que os manteve, as nações escravas que os manteve escravo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra agiu, a tua palavra, ela levou os teus filhos, o teu povo cativo, mas também a tua palavra se cumpriu e os tirou do cativeiro. Tu não depende de nós. Tu não depende de nós para o cumprimento da tua palavra. Não nos deixa perder a salvação, a vida eterna, com amor e com sacrifício e com obediência que o teu filho pagou na cruz. Então que as obras do diabo sejam destruídas no nome de Jesus. Amém. Eu pedi para o Espírito Santo dirigir, então a gente começou com a oração. Hoje é domingo,
não é? Então, somos pressionados, e eu vivi isso em toda a minha vida. O sentimento que ficava na minha humanidade era como se eu fosse culpada sempre. A culpa era sempre minha. A culpa era sempre minha. Até o Espírito Santo me dá discernimento. Lília, olha a vida dessas pessoas. E não foi fofoca, foi Deus me mostrando. Essas pessoas que dizem que me amam, mas que não têm mudança nas suas vidas e que continuam a seguir uma religião que criaram na sua mente. Uma religião permissiva, uma religião sem separação, uma religião de falsa liberdade. Então, é uma religião aonde essa liberdade que eles pensam que Cristo deu para eles, os gabarita a fazer tudo o que quer. Não produz mudança. Então, eu oro em nome de Jesus para que Deus dê a sua família, dê a minha família, que me diz agora o Espírito Santo, um sacerdote. Que Deus mesmo levante esse sacerdote que possa proteger o coração dos seus filhos. E que não possa levar o reino do inferno para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. E aí trazer impureza, trazer ensinamentos errados para a vida dos teus filhos. Que Deus possa fazer uma intervenção na nossa casa, na nossa vida. Porque há situações em que nós nos colocamos debaixo da palavra e que nós ficamos amarrados. Veja, Jesus está amarrado, está totalmente vulnerável na mão de autoridades que acham que têm autoridade. Aquele povo está sendo incitado no falso ensinamento, crucificar o Filho de Deus. Ou seja, e aquele que realmente teve uma vida contrária, que não era realmente o que era para ser feito, Barrabás, ele é solto, ele sai da cruz. Então o errado ganhando respaldo e a verdade sendo crucificada, sendo perseguida. Mas o que vai ficar no cenário é a verdade. Porque Jesus se colocou no meu lugar e no seu. Então o que vai prevalecer não é o ensino errado de Baal, porque Deus mesmo fará uma intervenção no cenário. E é algo, ele me pediu especificamente nessa ministração para falarmos sobre visão. E eu vou te dizer os versículos. O primeiro nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, Maria chorando próximo à cruz, João 19, 25. Já que já estamos em João. João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela. E o que Deus quer que eu traga hoje para falarmos sobre visão, porque aquela é a visão que Maria está vendo. Mas Deus não nos deixará com essa visão do mal. Com essa visão que nos traz dor e sofrimento. Eita, eu não li, que era a mensagem que nós entrou. Porque Jesus já havia anunciado outra coisa. Não tem como estar diante da maldade, diante de uma visão ruim, diante daquilo que você gostaria que não estivesse acontecendo alegre. Porque a emoção que vai estar no momento é tristeza. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Ele diz lá em João 16, que era o que a gente ia ler e acabei não lendo, 20. Em verdade é uma afirmação. Lhes digo. Ou seja, Jesus está anunciando preparo psicológico. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então Deus me traz aqui hoje para falarmos sobre a mudança da visão. Ou seja, Jacó está chorando porque está olhando para as vestes de José e ali tem um cenário e aquele cenário está o aferindo muito sofrimento, mas o próprio Deus
reviver o seu espírito com uma boa notícia. Então, o cenário que vai ficar não é um cenário de tristeza, não é um cenário de dor, mas haverá uma conversão, uma mudança de cenário, uma mudança de emoção. Então, você vê que aqui, Maria, junto à cruz, ela está experimentando várias coisas, um cenário terrível. Mas Jesus carrega tanta palavra. É o Filho de Deus e você está olhando para aquele cenário. José carrega sonhos que não é dele, que Deus deu. Jacó carrega promessas e agora José está morto na sua cabeça, porque não é real. Ismael carrega palavras que o próprio Deus anunciou quando Agar fugia no deserto. Mas agora a água acabou. Ela saiu do ambiente que trazia uma segurança, trazia uma estabilidade. E agora a tristeza está dominando e ela está parando, ela está se sentando e ela está se afastando daquilo que foi gerado no ventre dela. A bênção que a vida dela carrega. Nós não somos diferentes de Agar. Porque a nossa vida tem mudado por causa da bênção que a vida de Jesus Cristo carrega. E que Deus me traz aqui, me fala agora que Ele não vai nos deixar morrer no deserto. Ele não deixou que o povo dele morresse no deserto quando ele tirou no Egito. Isso é o contrário ao caráter dele, que manifesta que tudo que ele quer de nós é o bem, mas que a palavra de Deus nos mostra que os próprios seres humanos escolhem uma vida mal, atraem o mal, decidem o mal. A Bíblia hoje é disponível no Brasil, mas quantos sentam para ler, para escutar a voz de Deus? Porque quando você abre a palavra, é Deus falando, é Jesus falando, é Deus se mostrando para que eu e você venha confiar no poder dele, na palavra dele, mesmo quando eu e você não pode fazer nada. O que Maria podia fazer naquela situação? Ir lá bater no soldado? Ir lá falar com Herodes? Ela ia morrer. O que os discípulos poderiam fazer? Lutar contra aqueles seres humanos? Jesus podia pedir anjo, pedir fogo, pedir para machucar, pedir para ferir. Mas ele ficou ali sendo ferido. Ele ficou ali suportando a dor. Não é gostando. Nós vimos na ministração anterior que ele pediu para que aquele cálice fosse afastado. Mas que prevalecesse a vontade de Deus e não a dele. De não passar aquele sofrimento. Então, o processo a gente suporta, não é que a gente gosta. E a emoção, quando é o tempo de chorar. Mas essa tristeza se converterá em alegria. Jacó não ficou com aquela mentira no seu imaginário. Porque Deus não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. Por mais que a verdade não tenha chegado no tempo que pudesse ter consolado Jacó, eu aprendo com a história dele. Embora que tenha coisas que ainda não tenham sido resolvidas e estejam claras, o meu posicionamento pelo testemunho de Jacó é continuar confiando em Deus. De que Ele trará a verdade, de que a verdade vai surgir. Então, diante daquilo que acaba, a vida de Agar me mostra no deserto. Algo que trazia uma certa segurança física, algo que trazia uma estabilidade física, mas que acabou. O que a vida de Agar me mostra, o que o testemunho de Agar me mostra, é que a presença de Deus continua, é que Deus está olhando para o menino. E se eu tenho o olhar de Deus, embora não tenha um pai físico, o que seria o comum para Ismael. Então aprenda. Ouça o conselho do Espírito. Trazendo, não era o caso de Abraão, mas muitas vezes esse afastamento do pai protege o coração do seu filho. Porque se o pai do seu filho é imoral, tem uma vida imoral, vai ensinar isso a seu filho quando passar os 15 dias lá. Enquanto Deus não trata, enquanto Deus não muda. E eu vivi uma situação assim na minha infância. E presenciei uma escuta de uma menina que ela é uma criança, ela louva a Deus, a avó dela leva, né? Ela louva a Deus, é uma menina entregue.
Mas a família por parte de... A mãe não é cristã, só ela é na casa, é uma criança. E a avó leva ela para a igreja, ela ministra no louvor. É uma levita, é uma escolhida, ela carrega uma palavra. Mas a mãe não é cristã, os pais são separados. E o pai é totalmente entregue ao reino das trevas. E a fala, e ali o Senhor me fez perceber e ter um discernimento e trazer também uma cura para a minha vida. Aí o pai fala, não, vai vir passar as férias comigo. Primeiro que o pai nem fica com a filha. Graças a Deus, quando vem, fica aqui na minha casa. E aqui, ela vê aquilo que é saúde, aquilo que é saudável. Mas aquela família, por parte da pai paterna, começou a dizer, é a avó que quer levar, que quer isso, que quer aquilo, que só quer que a menina viva na igreja. Após ela não vai não, vai passar um mês aqui. Então veja, Deus me deu um discernimento. Eu não ia discutir com aqueles seres humanos. Mas Deus me deu discernimento. Que aquele era o desejo das trevas. De afastá-la da presença. Porque na família paterna ela tem uma outra aprendizagem. E o diabo quer tirar-nos lugar. E ela é uma menina pura. É uma menina inocente. Como eu olho para os meus filhos. Se Deus não proteger, irmãos, podem ser facilmente enganados por uma mentalidade manipuladora, enganadora. Que tem esse caráter das trevas. Que o pai deles é o diabo. É o pai da mentira. Então por isso as nossas orações e intercessões pelos nossos filhos. Porque quando eu olho para um adolescente que eu tenho 18 anos, não vê maldade nas pessoas. Mas hoje, pelas minhas experiências e por eu ter a presença de Deus e discernimento, eu já vejo pessoas que são mentirosas perto dela, pessoas que são falsas, pessoas que não têm um caráter sustentável. E eu estou no lugar de oração para que Deus faça uma intervenção. E essa palavra, vamos lá para você ver o que é que o Espírito Santo está falando agora. Em João lembra a palavra. Lá em João 19:36, que é o mesmo capítulo de Maria, diz assim: e isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E quando o Espírito Santo ministrava essa palavra, e eu vou voltar lá sobre a questão do pai ser, e o diabo ser o pai destes, falava sobre estrutura. O osso, ele dá uma estrutura ao corpo, para a sustentação do corpo, para a movimentação do corpo. Então, nenhum dos seus ossos será quebrado. E aí, quando o Espírito Santo ministrava essa palavra, me fez uma referência sobre o que Jesus falou sobre o homem prudente, que eu acredito que é Mateus 7. Sobre o homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, que é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, porque tem muitas pessoas que cortam a mensagem. Mas o que Jesus está falando, ministrando, como é esse homem prudente, ele ouve a palavra de Deus e ele pratica a palavra de Deus. Então vem os ventos e as tempestades e essa casa não cai. Mas a outra casa na areia, grande é a sua queda. Então quando vem esse momento difícil, onde o mal vem, onde o mal se sobressai, onde situações parecem ser mais forte do que a nossa humanidade, mas não é mais forte do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus estava se manifestando na vida de Jesus. E ela se concluiu na sua totalidade. Porque o que a vida dele carrega não seria destruído pelas obras do diabo. O que a vida de José carregava não seria destruído pelas obras do diabo. Pelos nossos pensamentos humanos. E incapacidade humana, muitas vezes, diante da dor e do sofrimento, de trazermos para nossa mente pensamentos errados. A palavra de Deus nos converte para sairmos da posição de tristeza e nos voltarmos em movimento, mesmo chorando, mesmo ainda estando no deserto, mesmo ainda não vendo o poço, mas nós vemos o poço quando nos levantamos com a palavra, quando nos movimentamos com a palavra. Eu fui ensinada desta maneira. Por isso que eu dou testemunho de que a palavra de Deus te tira da influência do espírito da morte, da influência do espírito da paralisação,
da influência do Espírito que te pressiona para dizer que a culpa é tua, que você é condenado, da influência do Espírito que quer que você desista, que você não persevere. Porque se você desiste e não persevera, você está sendo incrédulo. Então Davi está diante de um cenário, o exército de Deus está incrédulo, irmãos. E Davi chega naquele cenário para levantar a fé daquele povo, do povo de Deus, do exército do Deus Todo-Poderoso. Porque Davi chega com fé. Davi não chegou já com a cabeça do gigante. Davi não chegou dizendo eu vou derrubar. Davi chegou lembrando quem Deus é, a quem aquele povo pertence e que Deus daria a vitória. Então Davi está fazendo com que eles esqueçam da sua humanidade, da sua incapacidade, da sua falta de armadura, da sua falta de estatura. E está lembrando a estatura de Deus, as armas de Deus, o poder de Deus. Então o que Davi está trazendo para o cenário, o que Davi está trazendo e mostrando para o exército é que Deus permanece o mesmo. O Deus que dá vitória, o Deus que dá cenário, o Deus que destrói os filisteus, o Deus que destrói os inimigos que estão afrontando o povo de Deus. Então o cenário é catastrófico. O cenário é terrível. E Davi traz fé para o cenário, para o espírito daquele exército reviver. Porque naquele momento é a carne que está dominando. Porque está olhando para as suas armaduras. Eu não tenho aquela armadura. Eu não tenho aquela estatura. Eu não tenho poder. Nunca fomos poderosos como humanos. A palavra de Deus, ela diz: o meu espírito está sobre Sansão. O meu poder está sobre Sansão. Eu ungi Davi. Então Deus está sempre mostrando que a obra, que aqueles que foram escolhidos e estão vivendo esse propósito, o sonho que o próprio Deus gerou no coração, o próprio Deus deixa claro na palavra que é a presença e o poder dele, a soberania dele, a palavra dele, mesmo diante daqueles que se colocam com espíritos contrários. Porque ou essa pessoa carrega o Espírito Santo de Deus que gera vida, que frutifica mansidão, misericórdia. Então um dia fomos como Moisés, gerávamos obras da carne. Ele matou um egípcio, mas cheio da presença de Deus com ele se tornou manso. Ele rogou por pessoas que estavam condenados pela morte, que estavam debaixo da ira de Deus. Ele trazia a verdade que Deus mandava falar. Foi caluniado, levantaram fofoca, trazendo para você ver aqui nos dias de hoje. Então João está lembrando da palavra. Que a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Mesmo quando eu e você não podemos agir. E é justamente isso que esmaga a nossa humanidade. Então, quando eu clamei a Jesus, eu não quero essa vida, socorre-me. Mesmo eu tentando sair, mesmo eu tentando fazer, então ali esgotou-se a minha força humana. E é por isso que em toda a minha história eu reconheço que não foi eu, não foi minhas obras, não foi força de células físicas, porque muitas vezes, fisicamente, eu não tinha forças. Mas que foi ele. Então eu vejo a presença dele e o poder dele. Então a outra palavra, para que eu e você, veja, lá em João 8:44, porque o Espírito Santo vem ministrado bastante essa palavra para termos discernimento. Eles não estavam com seus corpos possessos pelo diabo, mas estavam sendo influenciados pelo diabo. Mas eles acreditavam que eram filhos de Deus. E é Jesus que traz aquele discernimento pra gente. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam fazendo a vontade do diabo. Porque nós precisamos... Você vê hoje uma pessoa que cria um ídolo com a mão, coloca cara, rosto, olho, boca, pé.
carrega esse ídolo, adora. Então essas pessoas estão dentro da sua estrutura, da subjetividade humana, da mente. Elas acreditam que aquele Deus faz alguma coisa. Elas acreditam, então elas creem. Por isso que eu e você somos convidados a crer em Jesus. Por isso que eu e vocês somos convidados a crer na palavra de Deus, na manifestação do seu poder e da sua presença. Porém, o físico quer roubar de mim e de você a fé, porque não pode parar a palavra. Por mais que ele estivesse chorando e não trouxesse à memória a sua palavra, Jesus iria ressuscitar, porque essa é a soberania de Deus. Por mais que eu e você fique revoltado com algumas situações, não adianta. Porque Deus sempre sabe que é o melhor. E é por isso que ele não se explica. Por quê? Porque de verdade, chega um tempo, e eu profetizo isso sobre a sua vida, que você verdadeiramente entende. Ainda bem que Deus preservou a minha vida, me colocou nesse cativeiro. Eu não tinha estrutura para ter liberdade, eu não tinha estrutura para viver só. Eu podia cair em um abismo, eu podia ser influenciada. Então isso era amor, isso não era castigo. Ah, Lilian, mas no cativeiro que eu fui parar, pessoas me fizeram maldade. Mas saiba que o povo está indo no cativeiro para Babilônia, mas não era para Babilônia tratar mal o povo de Deus. E por isso veio uma palavra de julgamento, de juízo para a Babilônia. E ela caiu. Ela perdeu tudo, irmão. Ela caiu. Não importa o quão mais alto é o império, o quão mais alto alguém chegou na sua sabedoria humana, o quão mais alto uma pessoa construiu o império. É injusto. É injusto. Oprime. Negligencia. Pensa só em si. Será destruído. Deus não tem pacto com a injustiça. Então Deus respeita o tempo da sua própria palavra. É 70 anos. É 3 dias para ressuscitar. Mas também quando chega o tempo, todo o mal ele é destruído. Todo o mal é destruído. Então eles voltariam para uma terra de alegria. Eles teriam liberdade para reconstruir. E Jesus nos tirou desse cativeiro que o pecado nos colocou, para, por causa dele, reconstruirmos nosso relacionamento com Deus e de verdade sermos alegres com a presença de Deus. Você pode estar agora buscando e imerso. Eu já ouvi uma fala de uma vez de uma pessoa: eu faço 5 anos de terapia e nada mudou na minha vida, eu não vivo feliz. Porque terapia, ela não vai preencher a tua alma. Ela pode te ajudar a te entender alguns pensamentos, e tenha muito cuidado. Mente é um lugar de subjetividade. Você não pode ir a qualquer pessoa. Você tem que pedir ao Espírito Santo se essa for uma direção de Deus. Por isso que eu não vivo falando, não vivo indicando. Porque eu vivo pessoas hoje que passaram por coisas tão difíceis, que Deus sustentou, manteve vivo, trouxe entendimento, tirou do engano. Deus está sustentando e preservando a vida. Se Ele precisar em algum momento usar e assim te dirigir, ok. Mas eu não vou te mandar para lá. Muitas vezes não temos fé para crer. Porque muitos irmãos, eu digo isso porque minha vida é um testemunho. Muitos dos nossos pensamentos, raciocínios são inverdades que a palavra de Deus destrói. O problema é, damos tempos para ouvir Deus falar? Porque, veja, certo, um profissional é um ser humano. Ok, e não sou contra os profissionais. Deus te tira de uma escravidão e te põe numa terra. De repente Ele colocou nessa terra dos psicólogos aí. Mas não é para que as teorias virem agora o seu Deus. Coisa que homens formou com as suas mãos. Teorias não. Mas para que nesse lugar, pessoas conheçam a presença de Deus através da sua vida. Antes de conhecer 5 anos de psicologia, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não há nada que o homem venha ter no seu entendimento humano que Deus ele já não tenha manifesto na sua palavra. Talvez seja você que não sabe. As pessoas que eu ouvi que são dessa área, ministram na palavra de Deus.
trazem a palavra de Deus. Aí uma cunha fala sobre Guardiões do Lar. Guardiões do Lar, eu acho que... Não, Guardiões do Lar é uma outra. Eu esqueci o nome dela agora. Mas em uma cunha fala muito de família, sobre legado. Roberta Sara fala muito de você se conhecer, né? Do autoconhecimento, de questões. Mas nenhuma te diz assim, ó, faz isso na tua vida, faz isso. Porque quem diz a você o que você vai fazer, quem te dá discernimento sobre as situações, sobre por que você está nesse lugar, é a palavra, é a presença, é Deus te dirigindo. Então, a palavra de Deus nos diz lá em João 8,44. Vocês são do diabo, irmãos, eles conhecem a palavra. Eles são escolhidos de Deus. E ó, Jesus, ele fala a verdade. Ele não te ilude psicologicamente. Veja, eles estavam iludidos. Eles acreditavam que eram filhos de Deus. E Jesus fala a verdade, não. Veja, por que não? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se sigo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E eu aprendi isso. Um filho de Deus, irmão, palavra de correção, de exortação, de reclamação, ele vai ouvir até o fim, porque ele já entendeu de que ele não é nada sem que Deus dê visão, sem que Deus dirija. Ele é totalmente limitado, sem presença de Deus. Eu aprendi isso de uma forma dura e difícil, mas eu aprendi. Participei de um plano das trevas, mas Deus me preservou minha vida, porque em nenhum momento fui eu. Naquele momento ele me envolveu psicologicamente, ele distraiu a minha mente, ele me tirou do lugar onde eu estava. Infelizmente, minha mãe diz que o rapaz está gostando de mim. Aí eu começo agora a voltar minha mente para ficar prestando atenção no rapaz, orando, aí sofro uma frustração. Aí daqui a pouco eu começo a gostar de um jovem na escola. E aí a igreja assim, né? Fica olhando meio para mim, porque eu sou de uma época onde só existia Assembleia e Batista. e eles diziam que a Batista não ia para o céu. Então, uma jovem chega na frente da minha casa, eu estava pintando a minha unha de base. Então ela disse, eu sabia que você era uma farsa. Então eu fiquei com vergonha, eu não enfrentei, enfim. E Deus até me fez lembrar esse dia que uma irmã foi na porta da minha casa e disse que o Senhor falou pra mim, né, na época, assim, eu estou te levando para o outro lado. Então Deus estava no controle. Ele começou a trazer essas palavras pra eu me lembrar, porque é algo que eu não falava. E desde que ele começou a me mandar falar, eu comecei a ser curada nessa área, porque é uma área que mexia muito comigo. Por quê? Porque eu não escutei a voz de Deus, não é? Não entendi aquela palavra, não é justificando, não é assim, não é, esse rapaz não é o teu, e se tu fores por esse caminho, era mais ou menos assim, tu vai sofrer muito. Então, eu não dei escuta à palavra de Deus, né? Eu não temi aquilo que Deus estava falando, porque essa é a verdade, irmão. Desprezei a voz de Deus, rejeitei a voz de Deus. Então, segui a minha humanidade, aquilo que estava me afetando naquele momento. Então, veja como eu saí de um lugar, de uma vida que eu tinha com Deus. E aí, quando eu comecei a namorar com aquele rapaz, eu era de uma época que ainda existia virgindade. Então, e eu não era de estar me relacionando, ficando com um menino em escola. Não, eu era muito na minha. Então, era realmente... E com aquele jovem ali, a gente se juntou, né? Mas na verdade, eu achava que era um casamento. Na minha cabeça era um casamento. E então, eu fui pro outro lado, a minha avó adoeceu. E eu tive que morar com ela. Então, a gente casou, né? Que na verdade era um ajuntamento, não era casamento. E de verdade, a palavra de Deus se cumpriu depois de um ano.
De um ano? Eu acho que mais ou menos não, foi de um ano não. Enfim, a palavra de Deus se cumpriu. Deus trouxe um livramento para mim. O rapaz chegou bem na hora que eu fiz algo que atentava contra a minha própria vida. E meu pai recebeu essa notícia ruim. E ele foi me levar para o hospital. E eu vomitei o caminho inteiro. Tomei muito soro. Então, veja, realmente Deus estava protegendo por causa de uma estrutura que eu estava na minha mente que era mentirosa. E eu não me afastei da presença de Deus naquela época. Então eu deixei de ir para aquela igreja e na casa da minha avó comecei a ir para Batista. Então quando eu tenho uma frustração naquele falso casamento, comecei a buscar na igreja, levantar oração, pedir... Enfim, não tinha contato como eu tive com a palavra. Isso já foi bem depois, assim, realmente, que eu comecei a dar atenção à Bíblia, à palavra de Deus e a ouvir a Deus no secreto. Não tinha esse hábito. E ali eu ficava correndo com minhas filhas no braço, chorando, pedindo para Deus restaurar. E Deus sempre dizia uma palavra para mim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. É algo assim. Era de uma época em que estava bem no auge daquela canção, eu não me lembrei o nome da cantora que dizia: quem te viu passar na prova e não te avisou. Então eu ia direto com a bebê no braço, querendo que Deus restaurasse. E passei um tempão nisso. E Deus em silêncio. Então só depois lá na frente que eu tive contato com a palavra, que eu fui discernir naquela questão de Davi, né, quando ele está orando pelo filho que ele teve com Betseba. Não que eu tenha contraído um relacionamento de adultério, não era isso. Era jovem, solteiro, eu também era solteira. Mas que era algo que Deus não ia deixar de pé. Que morreu e acabou. E ali eu vivi aquela frustração, né? E depois dali eu fui conhecer o Egito, viver as experiências que meu pai me ensinou. Mas ali eu clamei, nada saciava a minha alma, assim. E para que eu continuasse viva, o que é que Deus usou? Ele usou uma filha. Eu tive uma filha nessa relação, né? Depois de já estar morando junto, casada com esse rapaz. Então, eu agora não queria mais morrer. Por quê? Porque eu ficava pensando nela, né? Como é que ela ia viver se ficasse sem mim. Então, Deus me deu um propósito para me manter viva enquanto eu não tinha nada, não sabia de nada da palavra. Então, eu podia ser altamente influenciável por toda a minha vulnerabilidade emocional, psicológica. Então, eu era muito vulnerável na área emocional e psicológica. E olha que eu trabalhava, batia a meta, ganhava premiação, mas era infeliz por dentro. Porque eu lamentava muito essa perda desse lugar de liberdade, de entrega, de viver na presença do Senhor, Então você vê como tudo começou. E Deus pediu que eu falasse. Eu disse: Senhor, eu não gosto de falar sobre essa área. Não que eu não esteja curada, mas Ele disse: mas quantas jovens podem ter esse livramento com o seu testemunho? Você foi distraído. Eu me lembro de uma palavra que o irmão me deu. Eu disse que o diabo estava ao meu derredor querendo me devorar, e eu não entendia aquela palavra. Porque de verdade havia sinceridade. Mas claro que havia impureza pela toda a aprendizagem que eu tinha do meu pai. E quando nós somos pressionados, a gente coloca para fora aquilo que a gente aprendeu, né? E eu não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, não é justificando, mas você vai seguir o caminho que você sabe. Não é isso? E, enfim, e foi nessa busca que eu sempre busquei a presença do Senhor, mesmo estando nesse caminho. Senhor, me tira daqui, eu não quero estar aqui. Eu chorava quando ia para os shows com as minhas amigas. Eu não queria aquela vida, eu estava devastada. Então, o próprio Jesus me tirou daquele poço. Como eu já contei para vocês aqui, uma revelação. Eu tenho muitos sonhos em caderno, durante toda a minha vida, Jesus me mostrando. Tanto é que a primeira frustração que eu vivi nesse casamento, que não era um casamento, era um ajuntamento. Jesus me revelou a traição através de sonhos, visões. Eu continuava tendo visões, sonhos. O céu continuava se manifestando comigo, mas eu vivia uma angústia, uma tristeza muito grande interna. Então, a vida não tinha sentido para mim. Tanto é que eu não comemorava aniversário. Eu só vim comemorar aniversário lá para os meus 25 anos. Quando eu sofri essa decepção de frustração no casamento, foi com 20 anos de idade. Então, foi uma amiga do trabalho que comprou um bolo para mim e me fez celebrar a vida, mas eu não celebrava. Eu vivia a vida porque eu tinha uma filha e eu queria dar o melhor para ela. Eu não queria que ela passasse pelo que eu passei. Então foi assim. Então se Deus está trazendo essa palavra para mim, então tome cuidado. E ore pelos seus filhos. Você que é pai e você que é mãe. Porque, veja, Davi está em um ambiente
E naquele ambiente, aquela filha dele sofre, Tamar, uma violência psicológica e física. Porque quando eu olho pra mim com 13 anos, 15 anos, 17 anos, porque hoje eu tenho uma filha de 18, eu vejo inocência e pureza, ou seja, não consegue identificar o mal. Eva, ela estava no jardim, um lugar perfeito. Aonde você vê, veja, o que o diabo ofereceu a ela, ela já tinha. Deus fez brotar da terra árvores boas para alimento e boas para a vista, falando uma linguagem para eu e você aprender. Sendo que o diabo fez ela olhar para uma que ela não podia comer, que também era boa para a vista e boa para alimento. É bom. Entendem? Então Jesus está dizendo para eles, o pai de vocês é o diabo, porque eles estavam satisfazendo os desejos dele, do império dele. Então uma pessoa que trai, por exemplo, está manifestando, satisfazendo o desejo de que reino? Do diabo, irmão. Ou está na luz ou está na escuridão. A palavra de Deus, ela é muito, assim, eu não sei se isso pode se falar objetiva. Céu e inferno, vida e morte. E Jesus diz, não existe vida sem ele. Não existe verdade sem ele. E não existe caminho sem ele. Então a primeira coisa que você tem que entender é que tem que entregar a vida para ele te ajudar a fazer esse caminho. E você tem que colocar a sua cara aqui, ó, na palavra de Deus. Mudou a minha vida. Por isso que eu testifico. Muitos hoje que estão aí imersos em salas de profissionais, suas vidas seriam mudadas se tivesse aqui, ó, lendo a palavra. Daniel está no cativeiro, mas ele teve discernimento, porque foi parar naquele cativeiro. Desobediência. Não seguiu a orientação da palavra de Deus. E há esse momento, quando eu fui parar em um cativeiro, então, depois de anos depois que eu conheci esse meu esposo, que eu sou casada hoje há 15 anos, eu tive que aprender a viver da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, irmão, que sai da boca de Deus. Então eu comecei a ter necessidades gritantes, mas eu não podia mais ir pela minha necessidade. Eu tinha que confiar na palavra, porque Deus estava me liberando palavra. Deus estava me fazendo orar a palavra. Deus estava me fazendo confiar e esperar a palavra se materializar no físico. Então eu aprendi, mesmo tendo necessidades físicas, em esperar em Deus. Eu não podia mais justificar como na adolescência. Eu tinha que agora. Então, hoje em dia eu estou sofrendo muito mais pressões daqueles que dizem eu amo a Deus, mas têm uma vida e uma religião mental errada. E querem que eu acredite que esse é o caminho. E Deus me fez falar que não era. E eu falei. Então, o que eu vivi na minha história, que hoje eu vejo? Eu disse até assim para alguém. Eu sempre quis alguém que me ensinasse a vida certa. Que protegesse o meu coração, mas não protegeram. E eu não quero isso para os meus filhos. Então eu clamo para que Deus proteja o coração dos meus filhos diante de soberba, orgulho, altivez e construções erradas que o diabo tem levantado na mente das pessoas. Porque, por exemplo, essa criança que vai ter que vir nas férias para casa do pai, vive uma vida totalmente que desagrada a Deus. O que é que o diabo quer que essa criança veja e aprenda? Você está entendendo? E a avó não tem essa intervenção de parar, né? Porque a mãe é que deveria, de repente, proibir, mas a lei diz pede. E aí, veja essa criança. Não está havendo uma proteção de coração. Embora que, geralmente, ela fica na minha casa. Mas ela tem contato. Veja essa criança. Então, hoje, proteja o coração dos seus filhos. E se há algo que você não pode fazer porque uma lei ou porque um homem, e aí a gente não pode entrar em desobediência à palavra de Deus, porque estamos em submissão a Deus e a sua palavra. O lugar é oração, é jejum, é pedir a Deus a intervenção, como nos ministrou hoje o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus está dizendo: vós tendes por pai ao diabo,
e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus fala a verdade. Então, em Mateus 23, 33, ele diz: serpentes, geração de víboras. Serpentes, geração de víboras. E o que a serpente é? Astuta, habilidosa. Por que eu peço para você tomar cuidado com os profissionais? E até com aqueles que proferem ser pastores, mas que estão não seguindo a vontade de Jesus Cristo, seu cabeça. Por que eu oro em nome de Jesus? Para que haja o cabeça Jesus Cristo no teu lar, no teu ministério, na tua empresa, nos teus negócios. Para que haja verdade e não a mentira. Para que seja construído no caminho, na verdade e na vida. E que não pegue atalhos de Satanás para construir essa empresa debaixo de mentira, debaixo de injustiça. Porque será destruído assim, diz o Senhor. Quando o vento vem, a tempestade vem, a casa cai, não tem para onde ir, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, e grande é a queda, mas uma construção alicerçada na rocha Jesus Cristo, o que a palavra de Deus diz, que é que este homem prudente, que ouviu a palavra, obedeceu a palavra, a casa dele não cai, então nenhum dos seus ossos serão quebrados. A estrutura não será tocada. A estrutura não será derrubada. A estrutura não sai do lugar. O que está sendo tocado em Jesus é na carne, é no físico, não nos ossos. É a palavra que o Espírito Santo ministrou para mim. Então Jesus diz serpentes, geração de víboras. Então quando eu falo dos profissionais é isso. Porque eles aprendem sobre o sistema humano. Então eles têm uma habilidade, eles têm uma astúcia, eles têm inteligência nessa área. E se você sentar na mesa errada, pode te conduzir mentalmente a tomar uma decisão errada. Eu já ouvi vários testemunhos. Agora a culpa é do profissional? Não, é de quem foi e não perguntou para Deus para quem ir. É de quem não tem contato com a palavra. Crê mais numa teoria do que na palavra. Ouve mais uma teoria do que a palavra. Então, se dermos importância às palavras de Deus, que é o que eu valido no Restauração da Alma, é a palavra de Deus, é a verdade, que vai trazer uma estrutura verdadeira para a tua mente, que vai destruir falsos ensinamentos de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos profissionais que não estão comprometidos com a tua saúde e que são incrédulos e que podem ser usados pelo próprio diabo para satisfazer o seu desejo de você não perseverar, de você não confiar, de você sair da porta, de você não guerrear, de você não lutar, de você não ficar não confiando na tua força, nem na tua habilidade, nem na tua capacidade, mas no poder de Deus, na sua presença e na soberania da sua palavra. O cenário que eu vivo hoje foi cada palavra mais difícil do que a outra. Que eu não entendia nada, mas eu não ia provar para ver, né? Eu não ia contra o que Deus estava falando. Eu tinha que confiar nele. E eu quero compartilhar meu testemunho, que o Espírito Santo já vem lembrando e eu não compartilhei. Que quando o meu esposo, ele foi, né? Deus estava falando pra mim, porque quando ele foi embora, ele simplesmente pegou as coisas e foi embora. Então, ele não disse nada. E Deus dizia que ele iria voltar. Sendo que eu não queria acreditar. Não que eu não acreditasse que Deus podia fazer, mas porque a casa da minha mãe carregava uma palavra que meu pai ia voltar desde pequeno e a gente esperava isso. E até hoje, essa palavra ainda não se completou, porque eu não entendia essa questão do tempo de Deus, do trabalhar de Deus. Então, quando eu recebi essa palavra na minha geração, eu não queria acreditar, porque eu não queria ficar feito minha mãe esperando algo que na minha mente não aconteceu e ficar ali alimentando falsas esperanças. Tu tá entendendo? Então ali, veja, eu tinha um bloqueio na mente. Aquela palavra B veio, mas eu não queria receber. Mas não dependia se eu ia crer ou não. Porque aconteceu justamente o que Deus falou. Do jeitinho. O homem que te deu as costas eu vou colocar diante da tua frente. E ele colocou diante da minha frente. Deus fez do jeitinho que ele disse.
Você está entendendo? E mesmo diante das minhas palavras, Senhor, eu já fiz tudo, já tentei tudo. Aí é como hoje ele diz, né? Você já fez tudo, agora é minha vez de fazer. Porque agora você vai ver que é meu, você vai glorificar o meu nome. Você vai ver que não foi a sua capacidade, a sua fala, a sua briga, o seu jeitinho. Agora você vai ver que é eu que vou fazer. E agora você vai glorificar o meu nome, vai me conhecer, vai ver o meu poder, vai ver o meu agir no cenário, vai ver o meu poder sobre o homem. Irmão, Deus quebra coração, viu? Então, eu ouvi da boca de alguém que professava tantos amores, mas de repente eu ouvi, a gente não é compatível, só pra você entender, a gente não é compatível. E eu dizia, meu Deus, agora que a gente tem 2 filhos, por que isso agora? Aí, veja, olha a mente. Seu pai não teve uma vida tão errada assim, não. Seu pai teve uma vida certa. Veja, até o que o meu pai ensinou, testemunhou, e meu marido ouviu da própria boca do meu pai. Essa vida não vale a pena. Você vai se arrepender. E ele começava a dizer pra mim, não é tão errada a vida que teu pai deu. Então um amigo dele se separou e aí se juntou com esse amigo. O amigo dele tem culpa? Não. Já queria, só encontrou uma bengala pra fazer o que queria. Irmãos, você pode ouvir uma fala de alguém, mas nós fazemos porque queremos. Temos que trazer essa responsabilidade. Eu escolhi na juventude um relacionamento porque eu queria. Embora eu estivesse participando de um plano das trevas e não tivesse discernimento, mas Deus estava usando para preservar a minha vida. Então, e aí, em um outro cenário, eu ouço outra palavra. Não, eu quero minha família, eu quero meus filhos, eu estou arrependido, eu vou te perseguir, porque eu não quero essa vida. Então, veja, a construção com que saiu de casa, e teve outras palavras que eu não vou professar aqui, mas eram palavras duras e difíceis. Duras e muito difíceis. E ações muito difíceis, que quando Deus me permitir compartilhar, eu irei falar. Mas aqui é para você ver como Deus desconstrói. Mas você tem que esperar. Deus desconstruiu essa imagem. Foi lá na vida que queria e voltou como filho pródigo. Viu que não era essa vida. E o que eu frutifiquei? Da carne? Não, que a minha carne não quer esperar, não quer dar tempo. Eu frutifiquei do Espírito, da presença de Deus que estava me dirigindo. Misericórdia, perdão, mansidão, paciência. Por quê? Porque é isso que Deus tem me dado. Então esses frutos é do Espírito, é da presença, é do Espírito Santo de Deus. Tenho que dar a glória para Ele. Eu só subordinei a minha carne a não fazer o que eu queria, mas confiar na palavra, no que a presença de Deus estava me dizendo e que era a hora de eu dar o que eu recebi. Perdão, porque eu também não escutei. Então quando isso aconteceu na minha vida era incrível, porque essas obras me faziam voltar para Deus e dizer, não me deixa ser assim para contigo, de eu falar o bem e não de tu falar o bem e eu não querer te ouvir, porque me afligia, que eu estava falando coisas boas para ele, mas ele não queria me ouvir e o que eu estava falando não era mal. Então eu orava desse jeito, então eu me voltava para Deus, o meu coração se voltou para ele. Entendeu? Confie nos processos de Deus. Então Jesus chama os fariseus de víboras, serpentes, geração de víboras, de cobras. Como escapareis da condenação do inferno? Veja, e foi a palavra que o Senhor deu pra gente. Você é inocente, mas toda a pressão quer que eu e você pense que somos culpados e errados. Barrabás é que era prisioneiro e ele foi solto pelo governador romano Pôncio Pilatos, em vez de Jesus Cristo. Ele era conhecido, Barrabás, pelo crime como roubo, assassinato e rebelião contra o governo romano. Então, de acordo com os evangelhos, ele está preso por sua participação em uma revolta contra os romanos e havia cometido assassinato. Mas escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Lá em João 16, 20 e 22, foi o que a gente começou. Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. E vós estareis tristes,
mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque chegou a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra das dores, pelo gozo que tem de haver nascido um homem no mundo. Aleluia. Assim foi também. Jacó não ficou com aquela visão que queriam que ele acreditasse. O seu espírito reviveu. Assim também foi José. E a última visão que José tem da sua família é traição dos irmãos, poço, suas vestes rasgadas. Mas chega o tempo que os seus irmãos estão diante de José e aquela visão que ele tinha guardado ali é mudada. Judá se coloca diante de José querendo ficar no lugar de Benjamim. Então José agora vê que os irmãos já não são mais aqueles irmãos que cometem aquelas obras más e perversas. Então Deus te entregou sonhos, como entregou a José. Deus te entregou um projeto, sua vida carrega um projeto, carrega um propósito. E você vê o mal lutando contra tudo que a nossa vida carrega, contra os próprios propósitos de Deus neste ambiente. Mas não vamos ficar com a visão mal, com a visão que nos afere tristeza, dor e sofrimento. Tanto emocionalmente, psicologicamente, como fisicamente. Parecemos que estamos derrotados. Parece que não há mais solução. Parece que o mal é mais poderoso. Mas Deus me traz aqui para lembrar que a palavra dele está agindo. E que vai se cumprir o que ele nos prometeu. E o que vai prevalecer é o seu poder e a sua soberania. E o que ele me traz aqui é para lembrarmos das obras que Jesus fez. Das suas práticas, das práticas que Jesus fez. Ele orou antes de passar pelo sofrimento. Ele passou pelo sofrimento em silêncio. Não adianta a gente discutir com pessoas que estão debaixo de construções mentais mentirosas, fortalezas que o próprio Deus vai destruir. Então, sobre José, lá em Gênesis 41, verso 51, 52, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque Deus disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E chamou o nome do segundo Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então José já estava bem sucedido, já tinha família, já tinha casa, mas ele tinha uma visão que precisava ser destruída. A visão de que seus irmãos hoje tinham um novo coração e que já não eram mais o mesmo. Porque José temia pela vida do seu irmão Benjamim, de que seus irmãos fizessem a mesma coisa, de que eles tinham feito com a sua vida. Mas ali, quando eles são provados, eles se colocam na vida. Não, eu fico aqui nessa prisão no lugar de Benjamim. Trazendo para resumir, porque já vai 1h12. Então, para encerrarmos, o que o Senhor quer é que eu e você suporte a visão. Porque não ficaremos com essa visão, mas acontecerá aquilo que nós temos pedido a Deus em oração. Jesus não foi livre de passar pelo sofrimento, mas ele saiu daquele sofrimento. Então ele orou: passa de mim este cálice de sofrimento, como uma versão que nós lemos. Então ele passou, mas ele saiu. Daniel, ele foi à cova, mas ele não ficou lá, ele saiu. Jesus foi à cruz, foi ao túmulo, mas ele saiu. Os jovens entraram na fornalha de fogo, mas eles saíram ilesos. Então o que o Senhor me traz aqui é para dizer que a palavra nos protege quando humanamente não podemos nos proteger. A palavra se cumpriu: quando passarem pelo fogo, eu estarei com você. Então ali Jesus estava com aqueles 3 jovens na fornalha de fogo naquele tempo e está conosco hoje, porque a palavra se cumpre na vida daqueles que têm entrado na fornalha porque estão fazendo a verdade, na vida daqueles que estão entrando na cova porque não estão se rebelando contra as autoridades. Aí vão parar aonde? Na cova de leões, como Jesus. Ele não se rebelou contra o romano,
contra as autoridades religiosas e foi parar naquele lugar. Mas Deus o tirou de lá. Não o impediu de ir, mas o tirou do sofrimento. E Deus vai nos tirar do sofrimento. Vai atender a oração que nós estamos orando. Diante da vergonha, do escárnio, da zombaria, da incapacidade humana. Quem vai agir, igreja? A palavra de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Então, para encerrarmos, a visão de Elias subindo aos céus. Em 2 Reis 2, 11 e 12, e sucedeu que, indo eles andando e conversando, eis que apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, que os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros. Então, lá em 2 Reis 2, do 9 ao 10, está escrito: e aconteceu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja em mim dobrada porção do teu espírito. E Elias responde: coisa difícil pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará a ti. Porém, se não me vires, não se fará. Por quê? Deus me trouxe essa palavra. Porque eles estão suportando a visão. Os discípulos, Maria. Quem entra na fornalha de fogo está suportando a visão do fogo. Não dá lugar ao medo. Eu vou salvar minha vida e vou me dobrar a Nabucodonosor. Quem está entrando na cova porque está obedecendo a palavra de Deus, que não está se rebelando contra as autoridades, está diante de uma visão terrível, de uma cova cheia de leões. Então aqui ele precisava suportar a visão, e assim aconteceria o pedido dele. Mas se eu tenho medo e me dobra Nabucodonosor, eu vou viver o livramento, a presença e a manifestação da palavra? Se eu saio da cruz, eu vou viver a ressurreição, o poder de Deus e a manifestação da palavra, a salvação que a hoje nós é disponível, a reconciliação que a hoje nós é disponível, a vida eterna que o inocente nos deu de presente e de graça. Se ele saísse da cruz, não. Ele tinha que suportar o processo. Então, quem é que vai viver a vitória da manifestação da palavra de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus? Quem está debaixo da palavra, em obediência às palavras de Deus, abençoado pelo próprio Deus. E Deus mesmo é que nos tira do sofrimento, da dor, da visão. É Ele mesmo que hoje, com o espírito triste e abatido diante da visão Jacó, mas ele, o seu espírito revive, né? Por conta que ele recebe uma boa notícia de que José estava vivo. Lá que fala de José sobre a questão de Judá se colocar no lugar de Benjamim, é Gênesis 44, verso 18 ao 34. Você pode ler lá, quando Judá ele se aproxima de José e fala: Senhor meu, peço que me permitas falar uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E aí ele narra, né, sobre seu pai, que ficaria muito abatido se não voltasse com seu irmão Benjamim. Então, só um minutinho. Jacó, ele tem o seu espírito reviveu. Lá em Gênesis 45, verso 27 e 28. E eles lhe contaram tudo que José lhes havia dito. E vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: basta, José meu filho ainda vive. Eu irei e o verei antes que eu morra. Então Deus não vai nos deixar diante desta aflição.
e a palavra de Deus vai se cumprir. Mas ele tem nos falado sobre a pressão antes do cumprimento da palavra, sobre a visão terrível que vai nos deixar triste, ou seja, vai mexer com a emoção, com o psicológico e com a estrutura física. Eu já testemunhei aqui quantas vezes em cima de uma cama, abalada emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, mas a boca livre para dizer em quem eu acreditava e falar com a minha boca o que eu acreditava que se manifestaria, né? Quando eu já tinha uma estrutura aí na palavra, que tudo isso foi uma construção, foi ensino, foi aprendizagem, foi o Espírito Santo de Deus. Então eu te convido a crer, porque se você crê mesmo nessa palavra, a primeira atitude que se você não tem é: eu vou passar tempo com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a sua palavra, e serei ministrada por ela nas minhas aflições, nas situações de estresse, nas provas, nas perseguições, nos cenários difíceis, diante da maldade. Então, teremos aflições no mundo, teremos situações de estresse no mundo, teremos provas no mundo, mas também temos o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o Filho, o Pai, a palavra, os anjos, a proteção de Deus. Então não estamos sós, igreja. E Deus quer que eu e você lembrem. E por que estamos enfraquecendo espiritualmente? Porque estamos saindo desse lugar de ler as palavras de Deus. Porque é ela que nos dá força, mesmo sem força diante das visões, como Daniel, como me traz agora o Senhor para encerrarmos. Veja o que Daniel diz em Daniel 10. Em Daniel 10, veja. Daniel 10, 8. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, força física, irmãos. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Então a presença de Deus, as palavras de Deus é para falar conosco, nos consolar, nos animar, nos levantar diante da pressão psicológica, emocional e física como seres humanos. Daniel estava sem forças, mas ele se levantou, tremendo, mas se levantou, abalado, mas se levantou. Agar se levantou com uma palavra. Elias saiu da caverna alimentado pelo próprio Deus. Aleluia. E esse Deus permanece o mesmo, que tem preservado a nossa vida. Não tem uma estrutura psíquica dizendo: eu estou preservando a minha vida. Não. Você está obedecendo a palavra de Deus. Mas quem está nos protegendo é o próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.